Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você estará assistindo essa aula, mas sejam todos muito bem-vindos aí, né, a mais uma aula nossa. Estaremos falando hoje de irrigação, especificamente um tema importante que é sobre a infiltração de água no solo. Vamos ver como que a gente faz para determinar a velocidade de infiltração de água e a infiltrabilidade de água no solo e aí, que isso é importante para a irrigação, tá? Beleza? Então vamos lá. Beleza, pessoal. Então, a infiltração de água no solo. Então, vamos começar a falar sobre infiltração de água no solo. Meu nome é professor Frederico Pinta Silva. Sejam mais uma vez aí bem-vindos à nossa aula de irrigação do curso de técnica agropecuária, beleza? Então, os nossos objetivos hoje é que nós possamos conceituar a infiltração e a infiltrabilidade, tá? Identificar os fatores que interferem na infiltração dos solos, calcular a velocidade, a capacidade ou taxa de infiltração de água nos solos, tá? E definir, vamos calcular a velocidade, a capacidade e taxa de infiltração de água no solo e definir os métodos para a determinação da infiltração nos solos, tá bom? Então, infiltração e a infiltrabilidade. Então, o que é infiltração, pessoal? Infiltração é o processo de entrada de água pela superfície do terreno em direção ao interior do solo, tá? Isso é infiltração, é o processo de entrada de água, tá? Da superfície do terreno em direção ao interior do solo. Infiltrabilidade é uma propriedade do solo que indica a capacidade de permitir a passagem da água. Então, a infiltrabilidade é um fator, pessoal, que ele é condicionado ao tipo do solo. Então, tem solos que têm uma infiltrabilidade maior e outros solos que têm uma infiltrabilidade menor. Então, atenção, a infiltração é um fenômeno único, tá? A infiltrabilidade, então ela é o que? Variada, conforme o tipo de solo. Então, os solos arenosos têm uma alta infiltrabilidade, enquanto os argilosos têm uma baixa infiltrabilidade, tá bom, pessoal? Então, a infiltrabilidade está totalmente relacionado com a textura, né, do solo, tá? Então, os solos arenosos têm uma alta infiltrabilidade e os solos argilosos têm uma baixa infiltrabilidade, tá? Beleza? Por que a infiltração é importante? Então, por que é importante estudar a infiltração, né? Então, a infiltração, ela garante a umidade para o desenvolvimento das plantas, tá, pessoal? Então, a umidade do solo vai garantir a água, né, para o desenvolvimento das plantas. E a umidade está diretamente relacionada com o que? A infiltração de água no solo, tá bom, pessoal? Então, é essencial para o planejamento agrícola e ambiental, tá? Então, para que quando você for desenvolver um projeto, é importante você conhecer o seu solo, né? Principalmente a questão de infiltrabilidade e de infiltração desse solo, tá? Relevante na engenharia civil, então o pessoal aí da civil, tanto é que muitos desses cálculos, né, de determinar a, a velocidade de infiltração de água no solo veio aí da civil, tá? Então, na engenharia civil é importante para construções, para fazer barragens, né? Então, para você fazer uma barragem, você mexer com piscicultura, né? Criação de peixes, aí você tem que conhecer o solo, né? Para ver qual é a velocidade de infiltração de água, né? Desse solo. Talvez a infiltração de água desse solo ela supera, vamos supor, a vazão de água, né? Que de entrada. Então, essa barragem, esse reservatório não vai estar segurando água suficiente aí para a sua finalidade. Então, construção de estradas também, controle de enchentes também, né, pessoal? Tá? Então, para você conhecer aí, né, você fazer um bom controle de enchentes também é bom, interessante conhecer aí a filtrabilidade e filtração do água do solo, tá? Então, exemplo, evite infiltração excessiva que pode reduzir erosões, tá? Dependendo do tipo de solo, beleza? Então, você pode evitar infiltrações excessivas aí e, consequentemente, reduzir o processo erosivo. Continuando aqui, então, os fatores que influenciam a infiltração de água no solo. Então, nós temos o tipo de solo, então a formação textural desse solo, tá? Disponibilidade de água para a infiltração, tá? Então, mais ou menos disponibilidade de água, tá? Estado de superfície, então o solo compactado ou não compactado, volume de água e ar no solo antes da chuva, tá?
E cobertura vegetal, o fator mais importante aí, né? Beleza? Esses fatores então influenciam a infiltração, tá? Cobertura vegetal, então é uma proteção natural, então um solo nu, né, juntamente com chuvas intensas. Então solo nu, juntamente com chuvas intensas, o que é o resultado? Menos infiltração, mais impacto direto das gotas sobre esse solo nu, tá? Beleza? Então, solos com vegetação é igual que maior infiltração e menos processo erosivo, tá? Então, você pode perceber que o conhecimento da velocidade de infiltração do solo é importante para evitar coisas tipo como essa aqui, tá, pessoal? Então, você vai fazer o projeto aí para pavimento, estradas, né? Você tem que fazer uns cálculos de velocidade de filtração para saber se você vai ter como drenar toda essa água dessas estradas, né? Para os lugares específicos aí, onde a qual não traz problemas aí para as rodovias, tá? Aqui nós podemos observar nessa imagem, aqui nós temos a chuva caindo, essas gotas, né? Quando ela entra em contato com o solo, então, como se fosse uma bomba aqui, né? No solo, né? No solo descoberto, né? Então ela bate no solo com muita força e esse impacto, você vê aqui as partículas de solo desprendendo, né? E ao mesmo tempo essa gota bate aqui na superfície também provoca aí um processo de compactação também dessa camada superficial do solo, tá bom? Fatores que intervêm na infiltração. Primeiro, condição da superfície, tá? Com cobertura vegetal você tem maior infiltração. E sem cobertura vegetal você tem menor infiltração do solo, de água dos solos. Tipo e densidade do solo. Então, solos arenosos, tá? Você tem uma alta infiltração. E os solos argilosos ou densos, você tem uma baixa infiltração. Manejo do solo, uso constante de máquinas, compactação, consequente menor infiltração, tá? Então, as máquinas, os animais, tá, pessoal? O gado, né? Com o tempo ali vai pisoteando o solo e vai aumentando o processo de compactação. Consequentemente, você vai criando barreiras de filtração de água. Tá? Então, umidade inicial do solo, você tem solos úmidos. Geralmente o solo úmido ele tem uma pouca infiltração e o solo seco você vai ter uma maior infiltração. Então, se o solo estiver úmido, a infiltração será menor do que o solo seco. Tá? Compactação por animais, né? Então, mais um tipo de manejo, né, também com os animais aí. Tráfico dos animais vai causar compactação do solo. Desculpa. Então, tudo isso vai provocar redução da infiltração, beleza? Velocidade de infiltração de água no solo, né? Então, nós podemos definir o que é. É a velocidade com que a água penetra no solo, expressa como altura de lâmina de água por unidade de tempo. Exemplo, milímetros por hora. Tá? Isso é velocidade. Então, espaço sobre tempo, né? Forma da velocidade, né? Então, é o espaço percorrido da água por um determinado tempo. Né? Isso é a velocidade com que a água penetra no solo. Né? Então, você tem uma coluna de água, o tempo, né? A velocidade com que essa coluna de água ela se infiltra, né? Isso é a velocidade de infiltração. Tá? Comportamento ao longo do tempo, então, no início a velocidade de infiltração ela é máxima, né? Justamente porque o solo está seco, tá? Então a velocidade é maior, né? Aí com o tempo a infiltração ela vai diminuindo gradualmente a velocidade de infiltração, porque o solo fica úmido, né? Então a velocidade final atinge um valor mínimo, né? Então, ou seja, ela vai chegar a velocidade de filtração ali mínima, né? Que vai só diminuindo a velocidade de filtração, mas chega num ponto que ela para e mantém aquela velocidade de infiltração ali e se torna então aquela constante. Essa velocidade de filtração constante é chamada de velocidade de filtração básica, tá? Velocidade de filtração básica do solo. Classificação do solo pela velocidade de filtração. Então, pela velocidade de filtração, ou seja, né, pela a altura de lâmina de água por hora, né, você consegue classificar os tipos de solo, tá? Pela velocidade de filtração básica. Então, por exemplo, velocidade de filtração básica acima de 30 milímetros por hora é considerado como muito alta, né?
a velocidade de filtração, tá? Então a velocidade de filtração entre 15 e 30 milímetros por hora, alta, né? 5 a 15 milímetros, média, menos 5 milímetros, baixa, tá? Então, observação, solos arenosos tendem a ter maior velocidade de filtração, solos argilosos, menor velocidade de filtração, tá? Devido à disponibilidade das partículas e espaço entre elas, tá? Então, a disposição das partículas no solo argiloso, ele vai fazer uma barreira maior, tá? E sem contar também que as partículas menores, ela vai ter uma área de superfície maior, consequentemente vai ter uma adesão maior aí da água, né, em relação ao solo também, retardando a sua velocidade de infiltração, tá? Fatores que influenciam a velocidade de infiltração, tá? A lei então de Darcy, né, por meio Darcy então desenvolveu um método, né, para determinar a velocidade de filtração, tá? Então o resultado resume então que velocidade de filtração depende da permeabilidade, tá, do solo e do gradiente hidráulico, tá? Ou seja, gradiente hidráulico aqui está falando da carga, ou seja, do peso de água que tem acima do solo, tá? Medida com permeâmetros e piezômetros, que é teste de laboratório para você ver qual que é a velocidade de filtração de determinados tipos de solo, tá bom? Então, a velocidade de filtração de água no solo, de acordo com a lei de Darcy, é a condutividade hidráulica, que é esse K, vezes a variação da carga piezômetra dividido pela distância ao longo do fluxo, tá? Então, dessa forma, então, você tendo essa condutividade hidráulica desse solo, você tem essa variação de carga piezômetra e você tem a variação da distância ao longo do fluxo, você determina a velocidade de filtração desse solo, beleza? Bom, aqui nós temos um gráfico que mostra a velocidade de filtração de um solo, ou seja, 25, 50, 75, de 25 em 25 aqui, né? Marcação aqui de 12,5 por 12,5, né? 12 em 12,5, tá? Mostrando então que os solos, aqui tem os tipos de solo: arenoso, temos os solos barrentos e temos os solos argiloso, né? Então nós temos aqui, inicialmente, a velocidade de filtração dos solos, todas são altas, né? Todas as velocidades de filtração são altas, porque o solo está seco. E à medida que o tempo passa, né, mais ou menos, e depois de 1 hora, 2 horas, mas entre 1 e 2 horas mais ou menos, de você medindo a velocidade desse solo, você vai começar a perceber que esse solo, depois de um certo tempo, ele vai manter uma velocidade constante, tá? Então, a velocidade final aqui de um solo arenoso está em torno aí de que mais de 60, né? 60 milímetros por hora. O solo barrento aqui está acima de 25 milímetros por hora. E o solo argiloso está aqui com menos de 10, né, milímetros por hora, tá? Velocidade de filtração aí do solo, em função do tipo de solo, em função da velocidade de filtração aqui. É uma forma também da gente identificar qual o tipo do nosso solo, né? Se ele é um solo arenoso, um solo que está entre arenoso e argiloso, um solo barrento, ou então um solo argiloso. Então o solo argiloso vai ter uma velocidade bem baixa, né? Menos de 10, enquanto que o solo aí, arenoso vai ter uma velocidade de filtração acima de 50, tá? Acima de 50 a 60 milímetros por hora, tá bom? O solo aí barrento estará no intermediário. Bom, capacidade de filtração, definição. Capacidade de filtração é a quantidade máxima, né? Quantidade máxima de água que um solo, em determinadas condições, pode absorver. Essa é a capacidade de filtração, tá? Comportamento com o tempo. Então, inicialmente é alta, como vocês viram, né? Mas diminui com os poros e se enche de água. Então, vai diminuindo à medida que os poros aí se saturam de água, tá? Quando a chuva supera essa capacidade, ocorre o quê? O escoamento superficial, tá? Que é o processo de enxurradas, está totalmente relacionado com a enxurrada, é justamente quando a velocidade de filtração do solo, a chuva, a precipitação, né, de água, ela é maior que a velocidade de filtração desse solo, tá? Então aí, como não vai ter como esse solo infiltrar essa água então vai escoar pela superfície, tá? Beleza? Possibilidade então de processo aí de enxurradas aí, tá, pessoal? Então,
Por isso que é importante. Então, temos uns exemplos aqui. Então, nós temos a seguinte situação. Temos a chuva aqui de 30 milímetros por hora e tem uma capacidade de filtração aqui desse solo de 80 milímetros por hora, né? Então, o que você vai ter, então? Você vai ter, como resultado, a água vai ser filtrada. Toda a água vai ser filtrada. Já aqui, com a chuva de 80 milímetros, invertendo aqui o exemplo, né, hipotético, você tem uma capacidade de 30 milímetros, você vai ter um excesso, né, de 50 milímetros. Então, isso aqui provavelmente vai escoar, tá, sobre a superfície do solo. Beleza? Então, a forma da capacidade de infiltração instantânea é essa aqui, ó, capacidade de filtração instantânea em milímetros por hora, tá? Milímetros por hora. Vai ser a variação do tempo, não, a variação da lama de água sobre a variação do tempo, daquele instante ali. Então, você mediu um início, depois mediu o fim, tanto a da lâmina quanto do tempo, você então vai ter aí uma capacidade de infiltração instantânea. Tá? Atividade prática, então nós podemos fazer essa atividade aqui. Deixa eu só abrir aqui o programinha aqui, só um minuto. Deixa eu abrir ele aqui. Voltando. Isso. Vamos lá, vamos resolver aqui rapidão. Cadê você? Aqui, beleza? Então estamos aqui, pessoal. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Né? Vou pegar esse exemplo aqui, esse primeiro exemplo. O que ele está pedindo para fazer, né? Ele está pedindo aqui. Vamos lá, vou colocar aqui. Beleza. Esse aqui. Deixa eu pegar esse exemplo aqui e levar para lá. Vamos lá. Aqui. Bom. Pessoal, então nós temos aqui esse primeiro exemplo aqui, né? Então vamos resolvê-lo aqui rapidamente para a gente ver como é que a gente faz esse tipo de exercício, né? Para a gente poder ir familiarizando aqui com alguns processos de cálculo e resolução, né, de alguns probleminhas aí, tá? Então, pessoal, é muito simples, né? Então, você tem aqui, ele quer que você calcule a velocidade de infiltração de água no solo, né? Que apresenta, ele deu aqui, ó, a condutividade hidráulica. Então, ele está dizendo aqui, ó, que o K é 0,2 metros por dia, né? Certo? 0,2 metros por dia, né? A altura piezométrica está dizendo então que a altura da água sobre esse solo é de 0,2 metros, desculpa, tá? E também está dizendo aqui que o comprimento na direção do fluxo, né, que é o dx, ele está dizendo que é 2 metros. Aqui nós vamos usar a lei de Darcy, né, que vocês vão ver aqui, ó. Vamos usar a lei de Darcy aqui. Deixa eu ver se a gente acha ela aqui rapidamente. Deixa eu ver se eu achando aqui. A lei de Darcy. O que a lei de Darcy diz, né? Cadê? Aqui, ó. A lei de Darcy diz que a velocidade de filtração é igual que essa fórmula aqui, né? Então, eu vou pegar e copiar ela aqui e levar ela lá para o nosso exemplo. Ele diz que a velocidade de filtração é o que? É a condutividade hidráulica vezes a DH, que é a variação da carga piezométrica, dividido pela distância ao longo do fluxo. Então nós temos todas as variáveis aqui, aí ficou fácil, né? Então o que eu vou fazer então? Eu vou jogar na fórmula, só jogar na fórmula. Então a velocidade de infiltração de água nesse solo vai ser o que? 0,2 metros por dia
vezes quem? O DH, que é a variação da carga piezômica, que é 0,2 metros, dividido pelo quê? Dividido pelo a distância ao longo do fluxo, que é 2 metros. Tá? Então, aqui nós podemos ver que esse metro vai cortar. Então, 0,2 vezes 0,2, isso vai dar, deixa eu só confirmar aqui, 0,4, né? 0,04, só confirmar aqui rapidão. Então, 0,2 vezes 0,04, isso mesmo, tá? Então aqui, ó, 0,04 dividido por 2 vai dar 0 dividido por 2 vai dar 0,02. 0,02 o que, professor? Olha aqui, ó, que maravilha, ó. Metros por dia, tá? 0,02 metros por dia, né? Então, ou o que eu posso fazer aqui? Vou passar isso aqui para hora para ver quanto que dá. Então, 0,02 metros por dia, né? Sabendo que 24 horas aqui, ó, só deixa eu arrumar aqui, dia, né? Vou pegar aqui. Nós sabemos que 24 horas é um dia, né? Aqui, ó, um dia, né? É o que? 24 horas, certo? 24 horas, tá? Então o valor ainda menor ainda por horas, né? Então dividido por 24, um valor bem pequenininho, né? Aí vamos passar ele também, você não consegue passar ele aqui para centímetros, né? Centímetros. Nós sabemos que 1 metro tem 100 centímetros, né, pessoal? Então, deixa eu só inverter aqui. Esse aqui é para baixo, esse aqui é para cima. Aqui, ó. Então, 100, né, centímetro é 1 metro, né? Então, esse metro vai cortar com esse dia vai cortar com esse dia. 100 vai dar igual a... vai dar 100, né? Vai dar... então, vezes 100. Aqui vai dar 2, né? 2 dividido por 24. É isso? Vai dar 0,08. 8 que? Centímetros por hora, tá? Essa é a velocidade de filtração do meu solo, tá? Só conferindo aqui, 0,2 vezes 100 dividido por 24, isso mesmo, aproximadamente 0,08, tá? Centímetros por hora é a velocidade de filtração de água desse solo meu, de acordo com esse meu exemplo aí, pessoal, tudo bem? Bacana. Continuando aqui, o que mais que a gente tem aqui, né? Nós temos aqui, calcule a capacidade de filtração de água instantânea para o ensaio a partir dos dados coletados, tá? Então, nós temos então esses dados aqui, então vamos pegar eles aqui, ó. Vamos copiar eles para lá. Vamos copiar eles para lá. Então vocês podem estar repetindo isso aqui em casa, tá? Resolvendo esses exercícios para achar aí velocidade de filtração de água do solo, né? Capacidade de filtração de água, né? Então, a capacidade de filtração de água instantânea, que é
velocidade instantânea, né? Ela é o que? Ela aqui, ó, de acordo com a nossa equação, o que ela é? Tá aqui, né? Então, copiar ela aqui, vamos levar ela para lá. Vamos diminuir isso aqui. Então, a velocidade instantânea, né? Então, desse trecho aqui que ele mediu, né? Ele teve várias medidas aqui, ó, ele teve uma, duas, então 1, 2, 3, 4. Ele tem possibilidade de medir 4 velocidades instantâneas aqui dessa sequência de medidas que ele fez, tá? Então, é o que isso aqui? É a variação da lâmina sobre a variação do tempo, tá? Variação da lâmina, nós podemos pegar que a lâmina está em centímetro, aqui a variação da lâmina, eu posso pegar esse primeiro trecho aqui, ó, então ela vai ser o que? Trecho 1 aqui, né? No instante 1 vai ser 12 menos 11,55, tá? E a variação do tempo foi de 5 minutos para 10, então 10 menos 5, né? Então nesse trecho você vai ter o que? 12, vamos calcular, 12 menos 11,55, isso vai me dar quanto? 12 menos 11,55 vai me dar 0,45 centímetros, dividido por 10 menos 5, 5 minutos, tá? Então, isso é igual, dividido por 5 minutos, vai dar 0,09, tá? 0,09. 0,09 o que, professor? 0,9 o que? A variação da lâmina, que é em centímetro, sobre a variação do tempo, que é em... Aqui nós consideramos 1 minuto, tá? Foi 5 minutos, beleza? Bacana? Beleza, continuando, a gente pode medir a velocidade infiltração instantânea do trecho Q, trecho 2, né? Tá dando a mesma coisa aqui, ó, trecho 2, certo? Então, vamos pegar então a variação da lâmina, que é também, né, de 11,20, aqui ó, não, 11,55 menos 11,20 dividido pela variação do tempo aqui, que foi de 10 minutos para 15 minutos, 5 minutos, tá? Então, 11,55 menos 11,20, que dá 0,35 dividido por 5, vai dar 0,7 centímetros por minuto. Beleza, pessoal? Então, achando aí o trecho 2, podemos achar aqui também no 3, instante 3, que vai ser o quê? Então, instantânea 3, o que é? Vamos pegar aí, ó, 11,2 menos 10,8 dividido por, agora foi o que? 10 minutos, né? 8,25 menos 8,15 dá 10 minutos, tá? Então vamos lá ver aqui qual que é a nossa velocidade instantânea aqui de filtração de água. 11,2 menos 10,8, 0,4 dividido por 10. Aí teve aqui então a velocidade 0,04 centímetros por minuto. Então vocês estão vendo que está tendo uma redução, né, da velocidade de filtração instantânea. Aqui, trecho 4, desculpa apagar aqui, trecho 4, aqui, trecho 4. Nós vamos ter então a lâmina de água infiltrada foi quanto? 10,80 menos 10,25, tá? Instante 4, beleza? Igual
Então, dividido pelo quê, professor? Pelo tempo. O tempo foi de 8h45 menos 8h25, que dá 20 minutos. Não é isso? Isso mesmo. Então, quanto que vai dar então? 10,8 variação da lâmina menos 10,25 igual dividido por 20. Aí, ó, velocidade de filtração instantânea só está diminuindo. 0,275 centímetros por minuto. Beleza? Só para mostrar para vocês que à medida que o solo vai se saturando, vai ficando molhado, a velocidade de filtração vai reduzindo até chegar a um ponto que fica constante essa velocidade. Então, voltando aqui para nossa aula, então nós paramos aqui, né? Dando continuidade aqui. É um exemplo para vocês poderem chegar e fazerem também, tá? Métodos para determinação da infiltração nos solos. A medição de infiltração no solo, então temos o objetivo, é apresentar a infiltração de água no solo de forma realista e prática. Por que medir? Para determinar diretamente a velocidade de filtração básica, em condições reais de campo. Então nós temos os métodos operacionais, então vamos então entender como que nós podemos fazer essa determinação de velocidade de filtração básica, né, em condições reais de campo. Então temos os métodos operacionais e diversas técnicas, mas vamos focar em duas principais. Método de determinação da velocidade de filtração básica, usamos o primeiro método que entrou em filtrômetro de anel, consiste em inserir um ou dois anéis metálicos no solo e aplicar água no interior. Mede-se a infiltração ao longo do tempo, simples, direto e usado em solos de textura variada, tá, pessoal? É o método mais utilizado aí, tá, pessoal? Para achar a velocidade de filtração básica. O infiltrômetro de aspersão, ou simulador de chuva, simula uma chuva real sobre o solo, como irrigação por aspersão, tá? Então é um simulador de chuva, tá? É um método que basicamente eu não conheço, mas é um método geralmente de laboratório, tá? Mede-se a taxa de filtração sob condições de chuvas controlada, beleza? Então tem a aplicação de uma lâmina específica, né, pelo aplicador. E o ideal para estudos mais complexos e aplicações mais realistas de campo, tá? Beleza. O método de filtração de anel, então temos o que aqui como composição desse equipamento? Nós temos os dois anéis metálicos concêntricos, tá? Um anel que tem um interior, um diâmetro de 25 milímetros, 20 centímetros, desculpa, e o anel exterior que tem 50 centímetros de diâmetro. Então tá aqui, ó, um anel com 25 centímetros e outro com 50 centímetros, tá? A altura dele, a altura do anel aqui, ó, dos anéis aqui, né? É de que? A altura deles é de 30 centímetros, tá? Instalação no solo. Os anéis são enterrados, então você vai cravar esses anéis no solo, uma profundidade até a metade da sua altura, 15 centímetros, utilizando uma marreta para inserção. A borda inferior dos anéis é afiada em bisel para facilitar a penetração, então a borda dele é cortante para facilitar a penetração, tudo bem? Vista superior, os anéis ficam ficam, né, concentricamente alinhados, um dentro do outro, tá bom? Então é dessa forma que faz, então realiza a determinação de velocidade de filtração básica do solo, tá bom? Funcionamento do ensaio. Adiciona-se água simultaneamente nos dois anéis, então tá aqui, você instala os anéis constantes no solo, né? E adicionar simultaneamente água nos dois anéis. A lâmina da água deve ser 5 milímetros, né? Permitida oscilação de até 2 centímetros. Então essa lâmina aqui, ó, tá? 5 milímetros aqui, da borda aqui, tá? E você vai permitir que abaixa 2 centímetros aqui. Aí depois que abaixou 2, você repõe a água, tá? Com a régua graduada, você vai monitorar a infiltração, verificar no anel interno do anel de dentro, então se verifica a infiltração. Medição marca o tempo e o rebaixamento do nível da água. Então você vai medir o tanto que rebaixou e o tempo que levou para rebaixar. A função do anel externo, impedir infiltração lateral, garantindo que a água infiltrada no anel interno siga trajetória vertical, beleza? Fidelidade do anel do ensaio e preenchimento da tabela, né?
Então, finalização do teste de filtração. O teste termina quando a lâmina de água se estabiliza com o tempo, tá? Considera-se estabilizado quando os valores se repetem por 2 ou 3 leituras consecutivas, tá bom? Então, aquele mesmo tempo, mesma leitura. Então, aí você finaliza o teste, que estabilizou a velocidade ali de filtração. Então, esse ponto de estabilização, ele representa a velocidade de filtração básica desse solo, tá joia? Preenchimento da tabela, então, a coluna A, B, C, D, E, F. Então, é uma tabelinha prática para levar para campo, fazer esse teste. Você tem aí o conteúdo, né, o tempo, né, tempo aí minuto, você tem o intervalo de tempo, né, em B a coluna A você tem o tempo em minutos, tá? Você tem B, você tem o intervalo de tempo em minuto. Na coluna C, você tem a leitura da régua. Na coluna D, você tem a variação da leitura, tá? E na coluna E, você tem a soma acumulada das variações em milímetros. E na coluna F, a velocidade de filtração em milímetros por hora, tá? Como preencher? Então, na coluna A, você registra o tempo de cada leitura feita. Na coluna B, você vai diferenciar entre a leitura atual e anterior da coluna A. Na coluna C, o nível de lâmina de água no cilindro, você vai marcar na coluna C. Na coluna D, você vai colocar a diferença entre a leitura da água atual e a anterior, coluna C. E a coluna E é a soma da leitura atual da coluna D com a anterior da coluna E, beleza? E na coluna F você vai fazer como? Coluna D, né? Então, a coluna D aqui, ó, a variação da leitura em milímetros, dividido pela coluna B, que é intervalo de tempo, né? Intervalo de tempo, vezes 60, tá? 60, beleza? Então, nós temos aqui, ó, coluna A, B, C, D, E e F. Está mostrando aqui como exemplo de preenchimento. Então, na coluna A, você vai registrar os momentos de leitura, tá? Na coluna B é o intervalo, né? Então, qual é o intervalo aqui? Está sendo de 5 minutos, né? Eu fiz a leitura 9 horas, que é a leitura na régua, em milímetros. A leitura foi de 100 milímetros. Depois 9,5, eu fiz uma leitura, era 105 milímetros na régua. Depois 9,10, fiz outra leitura, era 110 milímetros. Depois 9,15, fiz outra leitura, 114 milímetros. Depois 9,20, fiz outra leitura, deu 117 milímetros, né, barra 110 milímetros, tá? Beleza? Que na verdade é 100, né? 100 milímetros. Acabou errando aqui, né? Beleza? Por que ele fez aqui? Ele completou novamente o nível, né? Em 9, ele fez a leitura, 9,20, 117, completou o nível para 100, para a leitura de novo de 100, né? E depois ele veio aqui e 9,25, 5 minutos depois ele fez a leitura novamente, 104, tá? Então aqui está as diferenças de tempo, 5, 5, 5 minutos, até aqui, né? Até 9,25, e aqui está a diferença de lâmina, 5, 5, 4, 3, 4. E continua aqui, ó, então 9,30. Ele fez outra leitura, 107, depois 9,40, ele fez outra leitura, 114, completou de novo para a leitura de 100, e depois 9,50, outra leitura de 106, depois 10 horas, 112, depois 10:10, 117, completou de novo, 10:20, 106, depois 10:30, 110, depois 10:40, 115, completou de novo, depois 10:55, 107, 11:10, 113, 11:25, 120, completou de novo, 11:40, 107, completou de novo, 11:55, 107, tá? Então, que aqui está as diferenças, né, das leituras, tá? Aí você começa a perceber que ele repetiu 3 vezes, né, a diferença, ó, 3 vezes no mesmo intervalo, né? Depois aí de 9, 10, 11, não, então 10, 11 e 25, né?
2 horas e 25, aí começou a repetir, né? Começou a repetir aqui, tá? A diferença, tá bom? E aí, consequentemente, aqui a coluna F, que é a velocidade de filtração, começou a repetir também, ó, 28, 28, 28, né? Então aqui ele entendeu-se que achou a velocidade de filtração básica desse solo, tá? Método simulador de chuva ou infiltrômetro de aspersão, que são equipamentos que aplicam água em forma de chuva sobre uma área de teste. O objetivo é estudar as características de infiltração da água no solo, controle sobre a intensidade da precipitação, tamanho e velocidade de impacto das gotas. Cálculo de filtração. Infiltração é igual ao que? Precipitação, quanto que está precipitando lá para o sistema de aspersão, menos o escoamento, que ele mede a quantidade que está escoando, tá? Mas a diferença é a infiltração. Requisitos de um infiltrômetro de aspersão. Então, os critérios iniciais: A, gotas com diâmetros médios semelhante ao da chuva natural. B, velocidade de impactos próxima à velocidade terminal das gotas. C, energia cinética das gotas compatíveis com a da chuva real. D, controle de intensidade da precipitação. E, distribuição uniforme da água sobre a parcela. F, aplicação contínua sobre a área adequada. G, portabilidade e facilidade de uso de campo, tá? Então, nós temos mais essa atividade de aprendizado. Então, vamos lá. Considerando a equação de filtração. Então, vamos fazer ela também, né? Então, vamos fazer ela aqui também. Então, vamos fazer ela aqui também. Vou copiar aqui. Questão 1. Então, copiar. Vamos levar para cá. Vou pedir uma folha nova, né? Isso. Aqui, beleza. Pessoal, considerando, vou pegar a caneta aqui. Considerando a equação de filtração, então você tem aqui, ó, lâmina é igual 2,4T menos 0,38, medidas em minutos. Então isso aqui está em minutos, que é o tempo, né? O tempo, tá? E centímetro aqui, que é a lâmina, tá bom? A letra A, o que ele quer? Determina a lâmina infiltrada em 18 milímetros. Então ele quer a lâmina, então só jogar na forma, né? Lâmina é 2,4 vezes o tempo, que ele está dizendo que é 18 menos 0,38. Então, lâmina vai ser quanto? Vamos calcular a lâmina. Rapidão aqui. Você então tem 2,4 vezes o tempo, 18 minutos, menos 0,38. 0,38 é igual a 42,82. 42,82 o que, pessoal? Centímetros, tá? Esta foi a lâmina, né? Considerando essa equação de filtração de água, né? Temos então a infiltração de 42,82 centímetros de água em 18 minutos, tá? Beleza? Letra B, determina o tempo de filtração a uma lâmina de 28. Ele quer saber então o tempo de infiltração. Se você tem essa equação, lâmina é 2,4T menos 0,38, você tem que isolar o T. T é igual a quê? Lâmina mais 0,38 dividido por 2,4, né, pessoal? Então, a lâmina, então a B, ele está querendo que o tempo em uma lâmina de 28 centímetros. Então é só substituir, né? Então 28 centímetros mais 0,38 dividido por 2,4. Então calculando, vamos lá quanto que dá. Vamos lá, 28 mais 0,38 igual dividido por 2,4. Então nós vamos ter então aqui, pessoal, um tempo. Vamos ter aqui um tempo de 11,82 minutos aproximadamente aí para ter uma infiltração nesse solo, né, de uma lâmina de 28 centímetros, tá bom? Precisar de 11,82 minutos aí para realizar essa infiltração. Tem mais algum aqui? Então vamos ver. 2. Com a
a equação anterior, quanto tempo será necessário para infiltrar 2.400 metros cúbicos de água? Então vamos lá, ó. 2. Vamos lá, vamos ver, vamos pensar aqui. A 2, ele quer saber o tempo. O tempo, né? Tempo para infiltrar uma lâmina de 2.400 metros cúbicos por hectare, tá bom, pessoal? Eu só conferir o valor aqui, 2.400 metros cúbicos por hectare mesmo, tá? Primeiro, nós temos que entender algumas coisas, pessoal. Primeiro, uma coisa importante que eu quero que vocês saibam, que 1 milímetro de água é igual a 1 litro de água em 1 metro quadrado. Isso que é muito importante para vocês, tá, pessoal? Tranquilo? Aqui ele está dizendo, então, que 1 milímetro de água em 1 metro quadrado de área, né? Em 1 metro quadrado de área é igual a 1 litro de água, tá? Isso que ele está querendo dizer aqui, tá? Que eu coloquei aqui em cima, beleza? Só que ele está dizendo que são 2.400 metros cúbicos em 1 hectare. Ele quer saber o tempo de filtração disso aí, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos transformar isso aqui para lâmina, né? Para lâmina. Então, 1 litro, né? Então, 1 milímetro, tá? 1 milímetro aqui. Então, em 10 mil, para vocês verem aqui o negócio. Em 10 mil, a outra coisa importante, 1 hectare, ele corresponde a 10 mil metros quadrados, tá bom? Então, 10 mil metros quadrados, isso aqui vai dar x milímetros de água, tá? Então, nós vamos fazer aqui, achar quanto que dá, né? Então, x é igual a quanto? 10 mil milímetros, né? Milímetros de água, metro quadrado, tá? O x aqui multiplica, né, com metro quadrado, depois passa dividindo metro quadrado, então metro quadrado com metro quadrado corta, tá? Então, em 1 hectare, né, em 1 hectare, então, 1 milímetro de água vai corresponder ao que? 10 mil milímetros, tá? 10 mil milímetros é igual que 10 mil litros, ou 10 mil litros, como nós vimos aqui atrás, 1 milímetro é 1 litro, beleza, pessoal? E 10 mil litros, né, é o que? Mesma coisa que 10 metros cúbicos, tá? Então, 1 milímetro de água equivale a 10 metros cúbicos, tá? Aqui ele está dizendo, no exercício, que são 2.000, aqui ó, 2.400 metros cúbicos, né? Isso quer dizer que são quantos milímetros? Isso eu quero saber, a lâmina, né? Isso é quantos milímetros? Sendo que 10 metros cúbicos é 1 milímetro, beleza? 1 milímetro tem 1 hectare, isso mesmo. Então vamos lá então. Aí nós já vamos achar então. Então aqui vai ser o que? Vai ficar o que aqui, né? Aqui é o x, né? Interrogação aqui. Então vai ficar 10 metro cúbico, né? 10x, né? Metro cúbico milímetro, né? É igual a 2.400 metro cúbico milímetro, tá? Beleza? Isso, o resultado vai dar em milímetro, né? O resultado que eu quero, ele vai dar em milímetro. Então, x vai ser igual a quanto, né? X vai ser 2.400 dividido por 10. Corta 4, corta,
Então dá o que? 240 milímetros de água. Então, ele está querendo saber quanto tempo que leva para infiltrar 240 milímetros de água, né? No hectare, em um hectare, ok? Então, jogando a minha equação aqui, qual que é a equação da lâmina, né? 2,4. Então vamos cá, 2,4. Deixa eu colocar ela aqui embaixo, né? Vou ter que pedir uma folha nova. Vamos lá. Beleza, então. Vou trazer ela aqui então, ó. Então 2,4T. Então lâmina é 2,4T menos 0,38. 0,38, né? Que é o 0,38, tá certo? Tá, é isso mesmo, tá? Ele quer o tempo, né? Para infiltrar essa lâmina, quer saber o tempo. Então a lâmina minha é de 240 milímetros, né? Aqui a lâmina tem centímetro aqui, então eu passo ela também para centímetro, né? Que é 240 milímetros, só dividir então por, por 10, né? De milímetro para isso, porque em 1 centímetro tem 10 milímetros, então 240 milímetros é 24 centímetros, tá? Que é igual 2,4T, é o que eu quero saber, menos 0,38, tá bom, pessoal? Então T, né, vai ser igual ao que? Então 24 menos, não, menos aqui, passa para lá mais 0,38 dividido por 2,4, que está multiplicando, né? Passa dividindo. Então agora é só achar aí quanto que dá. Vamos ver? Então dá 24, né? Aí, ó, 24 mais 0,38 igual dividido por 2,4. Dá 10. Dá 10 10, só um minuto. Dá 10,15, tá? Então o tempo é de 10,15 minutos para a gente poder infiltrar uma água, 2.400 metros cúbicos em um hectare. Beleza, pessoal? Tá aí a resolução do nosso exercício 2, tá? Vamos então resolver o exercício número 3. Vamos lá? Então, vamos lá resolvendo o exercício número 3. Vou pegar ele aqui, né? Vou pegar ele aqui, exercício 3. Exercício 3. Exercício 3 aqui que ele está pedindo para fazer. Então, vamos lá rapidamente. O vídeo já está ficando longo, né? Rapidamente. Os vídeos estão ficando muito grandes, né? Tem que ser mais rápidos para fazer. O exercício 3, ele está pedindo para fazer o quê? Com a equação da velocidade de infiltração. Então, a velocidade de infiltração, ele te deu a equação, que é 0,38T menos 0,63. Medidas em centímetros. Então, medida em centímetros, quanto de água infiltrará em 10 minutos. Tá? Então, eu vou achar aqui a velocidade de infiltração de água e depois eu tenho que achar a lâmina, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz aqui agora. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui o que tá demanda aqui. Beleza, continuando aqui, desculpa aí. Deixa eu olhar aqui a emergência aqui, tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, 0,38, tá? O tempo, ele falou que é 10 minutos. Então, vamos substituir aqui, ó, 10 menos 0,63. Então, vamos achar a velocidade de infiltração. Então, quanto que vai dar? 0,38 vezes 10. Então, vamos lá. 0,38 vezes 10, que vai dar 3,8, né? Menos 0,63. Menos 0,63, que dá 3
31,17 o que? Centímetros por minutos, tá? Isso aqui é a velocidade de filtração. A velocidade de filtração, ela é em função do que? Da lâmina sobre o tempo, beleza? Então, se eu tenho a minha velocidade, então vamos lá, ó. Se eu tenho a minha velocidade, que é 3,17, né? Eu tenho o tempo, que é de 10, né? Então a minha lâmina é só multiplicar. Então, lâmina vai ser o quê? 3,17 vezes 10. Então, 3,17, né? 3,17 vezes 10, que vai dar 31,7 centímetros, tá? Então, em 10 minutos, vai ter uma velocidade de filtração, de acordo com essa equação, de 31,7 centímetros de água em 10 minutos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Assista essa aula, tá? E até a próxima. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.